Ao abrir o YouTube, deparei-me com mais um cético questionando a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. No vídeo, essa pessoa critica os pentecostais, acusando-nos de falsidade. Após analisar todo o conteúdo apresentado por este cidadão, concluí que não vale a pena debater com alguém que, por escolha própria, decidiu rejeitar aquilo que está além da sua compreensão natural, preferindo atacar aquilo que não conhece. Ora, se eu precisasse descartar determinados temas que a Bíblia revela, porque a minha mente não consegue compreender, então eu não poderia ser cristão. Afinal, as Escrituras abordam inúmeros temas que estão muito além da capacidade humana de entendimento. Na Bíblia, encontramos verdades profundas e mistérios que, embora conectados à realidade, transcendem a nossa compreensão limitada. Por exemplo, a concepção de um único Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério divino? Estamos falando da Trindade divina. Essa verdade ultrapassa as categorias lógicas e a experiência humana, tornando difícil para a mente finita apreender completamente essa realidade. A relação entre o tempo finito em que vivemos e a eternidade de Deus é outro tema desafiador. Enquanto experimentamos o tempo de forma linear, a Bíblia aponta para uma realidade em que passado, presente e futuro podem coexistir de maneira incompreensível para nós. A forma como a justiça de Deus se equilibra com a sua misericórdia e com a sua graça, bem como a tensão entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina, tem sido objeto de debate teológico ao longo dos séculos. Esse paradoxo revela a profundidade do plano divino, a existência do mal e do sofrimento no mundo. A explicação bíblica para a origem do mal, frequentemente associada à queda do homem e à liberdade concedida ao ser humano, continua sendo um dos mistérios mais complexos da fé cristã. Os eventos miraculosos descritos na Bíblia, que transcendem as leis naturais, exigem uma compreensão além dos limites do método científico tradicional. Esses fenômenos são interpretados como intervenções divinas, mas sua natureza permanece envolta em mistério. Esses e muitos outros temas demonstram como a experiência com Deus e a realidade espiritual vão além dos limites da razão e da percepção humana. Por isso, compreender tais verdades exige uma abordagem que una fé, humildade e a aceitação do mistério. Portanto, rejeitar algo relacionado ao mundo espiritual apenas porque a minha mente não consegue compreendê-lo não me parece uma atitude sábia. Pelo contrário, revela arrogância ao não reconhecer a limitação humana de compreender plenamente todas as verdades reveladas nas Escrituras. O tal cético, ao concluir o seu vídeo, decidiu apresentar um silogismo para validar o seu raciocínio. Acontece que o silogismo apresentado por ele apresenta várias inconsistências que vamos expor aqui. Vamos assistir o silogismo apresentado pelo indivíduo e depois faremos aqui algumas considerações. O dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2 fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Meu raciocínio, com base no que Paulo diz sobre o dom de línguas ser um sinal, é baseado num silogismo simples. Primeiro, o dom de línguas é um sinal. Segundo, um sinal precisa ser verificável. Terceiro, logo, o dom de línguas pentecostais é falso, já que não pode ser verificado. Bem, como já falamos, esse argumento apresenta várias falhas lógicas e pressupostos questionáveis. Eis alguns pontos frágeis do argumento. Em primeiro lugar, apresenta uma definição equivocada de sinal. A premissa assume que, para ser considerado um sinal, algo precisa ser verificável de maneira empírica. Entretanto, no mundo espiritual, sinais muitas vezes transcendem os critérios empíricos e se manifestam como experiências apreendidas unicamente pela fé. Ou seja, a ideia de que um sinal precisa ser verificável é uma definição que não se encaixa na realidade espiritual. Em segundo lugar, o indivíduo apresenta uma premissa não fundamentada. Ao afirmar que um sinal precisa ser verificável,
o cético ignora que os sinais, como manifestações espirituais, por sua natureza, podem estar fora do campo de verificação científica. Portanto, o critério da verificabilidade pode não ser o adequado para avaliar fenômenos espirituais. Em terceiro lugar, a conclusão apresentada pelo orador não decorre das premissas. Mesmo que se admitisse por argumento ad absurdum que sinais devam ser verificáveis, a conclusão, logo, o dom de línguas pentecostal é falso, já que não pode ser verificado, não é logicamente necessária. A não verificabilidade empírica não implica de forma automática na falsidade de um fenômeno que pode operar segundo princípios não acessíveis à metodologia científica. E, em último e quarto lugar, o cético reduz o fenômeno espiritual ao aspecto empírico. O argumento reduz o fenômeno do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais a um critério único, a verificabilidade, desconsiderando outros aspectos, como a experiência pessoal, o testemunho da comunidade e o significado teológico atribuído a esses eventos. Essa abordagem simplista desvirtua a complexidade dos fenômenos espirituais. Em resumo, o silogismo apresentado falha ao impor um padrão empírico inadequado para avaliar experiências espirituais. E ao tirar conclusões que não se seguem necessariamente das premissas assumidas, erra de igual modo. Diante da análise feita, fica evidente que o argumento apresentado pelo cético da vez carece de solidez lógica e teológica. A tentativa de reduzir manifestações espirituais a um critério puramente empírico ignora a natureza da fé e da experiência cristã. A Bíblia nos mostra que Deus age de maneiras que transcendem a lógica humana, e exigir verificabilidade científica para fenômenos espirituais é uma limitação imposta pela própria perspectiva materialista do cético. Além disso, o erro fundamental do argumento está na imposição de um critério que não se aplica à esfera espiritual. A fé cristã não se sustenta na empiria, mas na revelação divina e na experiência transformadora do Espírito Santo na vida dos crentes. Desconsiderar esses fatores equivale a analisar um assunto com uma ferramenta inadequada, resultando em conclusões distorcidas. A experiência do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais não podem ser validados ou invalidados por uma metodologia que não abarca a sua natureza. Por fim, é importante reconhecer que, desde o início, a experiência pentecostal sempre esteve sujeita ao ceticismo e à crítica, mas isso não a invalida. O fato de algo não ser verificável pelo método científico não significa que seja falso, mas sim que pertence a uma dimensão que ultrapassa os limites da razão humana. Assim, ao invés de tentar encaixar o sobrenatural em moldes puramente racionais, é necessário compreender que há mistérios da caminhada cristã que só podem ser discernidos pela fé e pelo relacionamento direto com Deus. Diante disso, sugiro que essa pessoa evite discutir temas cuja profundidade espiritual supera a sua capacidade de análise, para não se expor ao ridículo.